Os livres aplaudam bem alto ao Senhor Jesus. Muito bom. Podem se assentar. Ian e Laura estão vindo lá de Volta Redonda. Eles são... Eu não sei se a Laura... Você é carioca? Não, né? Ah, eu sabia que tinha um mistério aí. E eles são... Deus tem levantado eles. Eu quero muito que você acompanhe o trabalho deles nas mídias sociais, no YouTube, o projeto que Deus deu para eles. A Laura tem uma história musical muito interessante, a forma que Deus a resgatou, né? E trouxe para a sua verdadeira luz. E eles são filhos de um casal que nós amamos muito, que é o Joel e a Silvia, que são amigos desta casa. E Joel a gente ama de paixão, Silvia mais do que ele, inclusive. E eu estou muito feliz, eles estão vindo para a conferência que vai ter aqui em Portugal. E eles passando por aqui, claro, que aqui você tem que visitar a Roda Gigante, o Big Ben e a Catedral, né? Tem que... Então, por favor, senhoras e senhores, aplaudam. Muito obrigado por vocês terem estado separado esse tempinho para a gente aqui. A gente fica muito feliz. I love you guys. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Meus irmãos, domingo nós estamos juntos aqui numa celebração, 9h30, 12h30, 16 horas. E tem cada domingo tem sido melhor. Cada dia, cada reunião, cada encontro tem sido muito bom. Você é o nosso convidado. Você que ainda não veio, de repente você só consegue vir às quintas-feiras. Se esforce, venha um domingo, vai ser um tempo muito incrível. E no domingo que vem, a gente está recebendo aqui um amigo dessa casa, um amigo particular, um amigo meu privado, um particular amigo que vai estar aqui em uma das nossas reuniões. Então, venha, mas independentemente, Jesus, o nosso maior amigo, o pastor dos pastores, vai estar aqui, vai ser uma grande bênção. E eu estou contando com você para esse final de semana. Alguns dos nossos jovens, e uns não tão, estão indo para Porto, para a conferência da juventude. Uns jovens e uns não tanto, né? Mas estão indo para a conferência, essa conferência que o GKPN está organizando, vai ser muito, 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 muito bom. E nós temos apoiado esse trabalho e está saindo uma turma aí, já foi uma turma, que também amanhã, salvo engano, amanhã, sexta, é o casamento, né? Da Duda e do Diego, né? Vão casar amanhã e escolheram Portugal para o seu casamento. E então, muita gente aproveitando aí já, indo ao casamento e também para a conferência que vai ser em Porto. Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Mas, meu convite a todos vocês para estarem conosco aqui no domingo pela manhã, 9h30 e 12h30. Vai ser um tempo muito abençoado, muito abençoado. Nós estamos vivendo dias assim de clamor, de oração, de busca ao Senhor para que Deus nos dê direção completa, direção total, não é? Para a gente saber o que devemos fazer, como devemos fazer. E eu estou aqui pedindo para que você se una a nós em oração. Às 3h da manhã, tem um grupo juntamente comigo que estão se levantando, orando ao Senhor. Eu queria convidar você, se porventura você desejar fazer parte desse time de homens e mulheres que têm clamado ao Senhor, pedindo ao Senhor uma direção e para a sua vida emocional, espiritual, sentimental, a oração é a resposta. A oração é a resposta. Então, se você desejar, você é o meu convidado, não vou te mandar uma carta convite. Para a oração a gente diz, bora. Tem outros que dizem, já estou, não é? Outros não esperam ser convidados, já estão. Aqueles que de madrugada buscam ao Senhor, a Bíblia diz que estes vão encontrá-lo. Estes me acharão, esses me acharão. Dizia os mais antigos que a fila é menor, não é bíblico, não é?
mas de madrugada, pelo menos meu avô dizia, a fila é menor. Então vamos juntos orar por cada líder, por cada homem de Deus que está à frente de departamentos, das lideranças, das igrejas, incluir a todos nós que estamos. Precisamos de uma palavra, uma direção, uma palavra, e essa palavra está na boca de Deus e a gente vai conseguir obtê-la orando ao Senhor. Eu vou trazer uma mensagem de, depois que eu ler o texto, 30 minutos. Porque o texto eu vou gastar 25, estou brincando. Eu vou pregar hoje 30 minutos. Mas eu vou trazer uma mensagem, eu papirei ela de uma forma muito pessoal. Porque a gente prega muito daquilo que a gente, primeiro que a gente tem convicção, a gente crê. Quando você prega o que não crê, você está iludindo-se. Você não pode pregar porque sabe pregar. Você precisa pregar porque crê no que você está pregando. Assim tem sido no decorrer da minha vida. E muito daquilo que Deus tem falado ao meu coração. O que é que Deus tem soprado aos meus ouvidos? Eu queria ler com vocês Números, o capítulo 13. Números capítulo 13. E eu vou falar sobre a visão errada das coisas certas. Quando você está olhando de forma equivocada para aquilo que é certo, o oposto também é verdade. O oposto também é verdade. Às vezes você está olhando certo para aquilo que é errado, e o oposto também é válido. Então isso aqui se aplica para ambas as colocações. Números capítulo 13, você vai encontrar um texto extremamente conhecido, que é a declaração e o pedido de Moisés para que 12 homens possam adiantar-se. Meu amigo o apóstolo Joel tem uma frase que ele usa há muitos anos: quem se antecipa governa. Quem se antecipa governa. E ele manda esses espias, chamados de espias, príncipes de cada clã, para irem à terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Então aqui é a declaração e o levantamento dessa frente, desse fronte, desse pequeno exército de príncipes para irem até a terra. Então começa no verso 1 dizendo: o Senhor Deus disse a Moisés: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Notem, por favor, e a minha mensagem ela é expositiva narrativa, eu vou explicando textualmente para que você compreenda aonde a gente quer chegar. Veja bem, o primeiro verso diz que Moisés recebe uma instrução de Deus. Veja o verso 1, o Senhor disse a Moisés, a instrução vem de Deus para Moisés, disse o Senhor a Moisés. O verso 2, você vai se lembrar que o relacionamento de Deus com Moisés é diferente com os outros. Se você olhar para as páginas veterotestamentárias, você vai ver inclusive o testemunho de Deus dizendo: com Moisés eu falo diferente, com Moisés eu falo diferente. Ele diz: com vocês eu posso falar de uma forma, mas com Moisés ele usa uma expressão que é um hebraísmo, é uma forma muito forte. Ele diz: eu falo cara a cara. Ninguém resiste ver o rosto de Deus. Ninguém consegue ver o rosto de Deus. Então aqui é um hipérbole, é um exagero textual, mas ao mesmo tempo é um hebraísmo, é uma expressão de teofânica, ou seja, a manifestação de Deus. Eu vou me manifestar com você, eu falo cara a cara. O que seria isso? Eu tenho tanta intimidade com ele que quando eu falo ele me escuta, e quando ele me escuta ele me obedece. Então eu falo cara a cara. Você já ouviu essa expressão? Comigo é olho no olho, comigo é falando cara a cara. Não mande recado. Já ouviu essa expressão? Quando acontece umas briguinhas de vez em quando, lá no mundo, quando você estava ainda no forró bodó, você falava: não manda recado, se quiser fala na cara. Por quê? Porque é uma expressão dizer: eu quero ver as suas expressões,
Eu quero sentir o que você fala. Eu quero ver, eu quero sentir. Por quê? Porque você pode ser manso na sua fala, mas a sua expressão pode designar que o que você está falando não condiz com o que você está sentindo. Então Deus está dizendo com Moisés: eu falo e ele sabe como eu sou. Ele sabe como eu sou. Então o Senhor dá uma instrução. E a instrução que Deus dá a Moisés, ela é simples ao mesmo tempo. Eu não quero simplificar o texto, mas eu quero dar um tom de simplicidade, porque o que ele dá é uma direção básica. Ele diz: pegue tantas pessoas, vai para tal lugar, faça tal coisa e pegue o relatório. That's it. Veja o verso 2. Ele diz: mande alguns homens para espiar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar. Ele não está dizendo estou pensando em dar. Ele não está dizendo eu talvez vou dar. Ele não está dizendo se comportarem eu vou dar. Ele diz eu vou dar. Eu vou dar. Isso quer dizer que, independentemente dos espias irem e ver a terra, Deus já falou: vou dar. Então você tem que partir desse pressuposto, de que independentemente do resultado, do relatório, do feedback, do retorno que os espias estão trazendo, Deus já disse: eu vou dar. A única coisa é ter a consciência se eu sou coparticipante desta palavra ou se eu sou integralmente parte dessa palavra. Eu preciso saber se eu sou parte dessas pessoas que vão possuir o que ele disse que já deu, que ele já vai dar. Ou eu serei excluído do que ele disse que vai dar. É isso que é a pergunta. Deus não muda, mas as pessoas entre o deserto e Canaã altera. E é aí que está a chave da questão. Então no verso 2 ele diz: mande-os para lá. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Em outras versões diz o príncipe de cada um deles. Aqui nessa versão diz chefe entre eles. Aqui está falando dos príncipes, dos principais de cada tribo. E aí ele separou das 12 tribos: o Ben, Simeão, Judá, Isacar, Efraim, Benjamim, Zebulon, Manassés, Dan, Asser, Naftali e Gad. Ele separou de todas as tribos, das 12 tribos, ele separou um principal. Ele separou um principal. Agora, quando você começa a ler, eu não vou ler todos os chefes aqui, mas quando você chega no verso de número 16, ele diz assim: são esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Quando Moisés nos mandou espiar a terra de Canaã, disse a esses homens a seguinte declaração. Diz assim: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Alguém me ajude a ler, por favor, o verso 16. Ou melhor, a parte B do verso 16. A parte C, qual que é o verso que está aí? Coloca o verso 17. Vamos ler juntos o verso 17, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: aumente os decibéis da sua voz. Vamos juntos. Subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Subam pelo Neguebe. Ele está falando do deserto. Entrem pela parte norte, entrem pelo Neguebe, pelo sul, perdão, e subam a montanha. A parte C do verso 17. Pode colocar, por favor? Pode colocar o verso 18. Então diz: vejam a terra como ela é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Está muito claro a missão. Ele está dizendo: eu quero que vocês façam isso. Mas olha a instrução, verso 17. A instrução é clara: eu quero que vocês entrem pelo sul. Ele está falando para a parte sul do Neguebe. Entrem pelo deserto. E eu quero que vocês subam a montanha. Quem já foi a Israel sabe do que eu estou falando. É uma região extremamente montanhosa, mas pelo sul, ali se tem as maiores montanhas, inclusive na área desértica do Neguebe. Ele diz: subam a montanha e olhem a terra de cima. O que é que Deus está querendo dizer a esses espias?
Eu quero que vocês tenham uma percepção, mesmo que mínima, como eu vejo as suas conquistas. Eu quero que você veja, ou vocês vejam, como eu, aqui de cima, percebo as suas conquistas. Então eu não quero que vocês entrem na terra e olhem no mesmo diâmetro, na mesma medida, na mesma capacidade ocular, no horizontal. Eu não quero que vocês vejam assim. Se vocês começarem a ver dessa forma, o relatório não vai prestar. Eu quero que vocês se esforcem para subir e olhem de cima. Você sabe que a percepção de cima, tudo embaixo fica menor. Você já foi numa roda gigante? Quando você está embaixo, o senhorzinho que abre aquela cadeirinha para você sentar é do teu tamanho. Mas quando você vai subindo, ele vai ficando pequeno, pequenininho, pequenininho. Ele não mudou de tamanho. É o seu nível que foi alterado. Então Deus está dizendo, eu quero que você entre na terra e não se nivele a terra, e sim suba a montanha e vejam a terra de cima, para que você possa ver o certo com a visão correta. Porque se você olhar o certo, aquilo que eu já garanti para vocês, com a visão equivocada, você não a conquista. Eles fizeram isso. Saem os 12 homens, vão pelo sul, sobem a montanha. O texto segue. O verso 18, pode colocar. O verso 18, ele é muito explícito. Ele diz, vejam a terra, como ela é, analisem o povo. E aqui ele já está falando, desçam da montanha, não é para ficar o tempo todo lá. Desçam da montanha, façam um censo, conversem com as pessoas, dialoguem, olhem para eles, olhem para o jeito deles, vejam se eles são fracos, vejam se eles são fortes, vejam se eles são poucos, vejam se eles são muitos. Olha o verso 19, e aqui vem a riqueza do texto. Vejam também como é a terra. Então primeiro ele diz, subam e vejam como um todo. Depois desçam e estude o indivíduo. Vejam as pessoas, vejam quem as conquistou, veja quem já habita, veja quem já entrou, veja quem já desfruta, analise quem já está lá. É onde você quer chegar? Então analise quem já chegou. Eu estou pregando para alguém aqui que veio receber uma palavra hoje aqui. Ele diz, eu quero que você analise quem já chegou. Você vai ter que analisar quem mora lá, quem habita lá. Então olhe para cima, suba a montanha, veja de cima, assim como eu vejo vocês. Depois desça e veja o povo, fale com o povo, veja se o povo é fraco, veja se o povo é forte, veja se são poucos, veja se são muitos. Veja, ele está tratando aqui de interpessoalidade. Gente com gente, gente com pessoa, pessoas com pessoas. Toque-as, fale com elas, converse com elas, ouça-as, veja o que elas dizem, veja o seu diálogo, veja como elas se comunicam, como elas se relacionam, se são poucos, se são muitos, eu quero saber disso. Aí no verso 18 ele diz, e muda de etapa, e aí saia das pessoas e vejam a terra, e olhe para a terra, olhem para a terra, olhem para a terra em que esse povo está habitando. E aí ele não está falando mais do povo, e sim da geografia, demografia e geografia. Ele está dizendo, olhe para a terra, pegue na terra, sinta a terra. Eu sinto Deus aqui. Pega na terra, sinta a terra, cheira a terra. Você já viu gente cheirar a terra? Já viu? Meu pai cheira a terra, meu avô cheira a terra. Não é nenhuma droga não, viu? É terra, terra. Cheirar a terra. Mas por que você está cheirando? Esse cheiro de terra, esse cheiro do campo. Ele diz, pegue a terra, suje as mãos com essa terra, olhe para a terra, olhe para a lavoura, olhe para o campo, olhe para a terra e analise a terra e veja se é boa ou se é má. E olhe, e pare de olhar, não fique preso só olhando de cima, não fique preso olhando as pessoas, não fique preso olhando para a terra. Mas ele diz, eu quero que vocês olhem para as cidades, olhe para a organização do povo, como é que eles estão organizados, se as cidades que eles habitam são boas. Olhe para as cidades, e aí diz, se são arraiais
ou se são fortalezas. Veja se é rancho ou se é mansão. Veja se é prédio ou... Eu estou contextualizando. Veja se é prédio ou se é resort. Veja se é casa de lona ou se é 2 andares. Olhe tudo. Agora olhe, por favor. Deus está pedindo para Moisés mandar 12 caras fazer uma investigação sobre uma geografia que Deus já garantiu que daria. Ele já garantiu. Agora eu vou colocar um pânico nos versos. Vou colocar pânico nos versos. Suponhamos, por favor, que tudo que Deus está mandando esse pessoal ir, Deus já tenha ou tivesse dito para eles: olha, a terra é isso, a terra é desse jeito, é boa. Vocês nem precisam ver, confiem em mim e vão lá e conquistem. Por que Deus insiste para que 12 príncipes, gente de liderança, gente que tem opinião, gente que quando sobe no altar fala, as pessoas respondem, gente que tem uma palavra, quando ele diz, as pessoas acreditam, um sacerdote, um homem de casa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que diz nós vamos conquistar, e as pessoas dizem, se ela disse, nós vamos, eu creio. Esse tipo de gente, ele está dizendo, eu quero desafiar os principais, gente que tem autoridade dentro de casa, dentro das missões, dentro da igreja, dentro do lar, que entrem na terra e veja, primeiro, que eu não minto, que eu sou um Deus que digo que vou fazer e faço. Eu sou um Deus que prometi e cumpro. Será que alguém recebe essa palavra aqui? Aí eles vão. Eu preciso me adiantar. Eles vão. Agora veja o verso 19. O verso 19, ele começa com uma, eu chamaria de suspensão textual. Por quê? Olha o que diz. O verso 19, ele diz assim, ó: se a terra em que habitam é boa ou ruim, aqui é o relatório. Aí ele diz, se as cidades que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, afinal de contas, vocês vão ter que conquistá-las. O verso 20, aqui que é o verso que eu mencionei. Aí aqui, eu queria que você lesse comigo, por gentileza. Vamos lá? 1, 2, 3. Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Vocês estão aqui, vocês podem me ajudar ou vocês estão com preguiça de abrir a boca para ler? É frio? Aquece o ar-condicionado? Ou tá bom a temperatura? Vamos lá, vamos ler junto então. Vamos lá, verso 20. 1, 2, 3. Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita de uvas. Ele está dizendo assim: eu quero que vocês vá, analise o povo, veja as pessoas, olhe para a terra, sinta o cheiro da terra, veja as cidades, se tem muros, se as cidades são boas, se são fortalezas, se são tendas. Eu quero que você veja tudo. Mas é o seguinte: tragam frutos dela para mim. Moisés sabe o que tem lá. Ele podia já começar o pedido da forma inversa. Ele poderia dizer: gente, vocês vão para uma terra que tem frutos maravilhosos. Ele poderia começar de trás para frente e dizer: mas mesmo assim eu quero que vocês vão lá, a cidade é boa, eu sei que tem fortalezas, eu sei que tem gente grande, eu sei que tem gigantes, eu sei que tem dificuldade, mas sei que tem coisas boas, eu sei que o solo é bom. Ele poderia fazer isso, mas ele vai dizer: eu quero que vocês analisem a terra, porque depender do que você disser te dá acesso a ela. Eu, quanto Moisés, estou dentro. Então, ele já está com consciência de que já está dentro. Aí você pode dizer: pastor, Moisés não entrou na terra. Isso é um outro problema. Moisés não entrou em Canaã. Fato. Não foi porque não acreditou que Canaã existisse. Foi que, por precipitado de suas palavras e sair do propósito daquilo que Deus havia ordenado, Deus o escondeu. Você foi para Canaã ou foi esconder-se em Deus? Qual que você prefere? Então tá, agora olha o texto. E aqui eu começo a dissecar o texto. Ele diz assim: o tamanho do desafio que vocês vão enfrentar vai ser grande. Eu quero que vocês me tragam um relatório. Diga relatório. Fala mais alto, relatório. Aí eles vão trazer o relatório. Olha o relatório. Olha o relatório. A Bíblia diz, o verso 25: depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estava Moisés e Arão e todo o povo de Israel.
E contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés, e aqui começa o relatório, aqui se chama em inglês feedback. E tem gente que não gosta, fala, você é brasileiro, fala em português. É retorno. Mas nós moramos na Inglaterra, a gente fala do jeito que quiser. Feedback. This is the easy for me and for you. Come on. This is feedback. Olha o feedback deles. Tá para mais de feed terrorismo do que um feedback. Tá para mais um desastre emocional do que qualquer outra coisa. Veja o que eles vão. Eles começam a narrar no verso 27. Olha por favor o verso 27. E deram o seguinte relatório: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura, e aqui estão os frutos dela. Eles começaram o relatório de forma errada. Você não dá relatório dessa forma quando você vai falar com um povo, e eu vou te explicar. Diferente numa empresa. Diferente numa empresa. Você está falando com o povo, você é um líder, você é um pastor, você é um homem de Deus. Você vai animar o povo. Você começa assim. Aqui, Moisés, fomos na terra que você mandou. Está aqui as frutas. Diz que o cachinho de uva que eles trouxeram pendurado em uma vara, ladeado no ombro de 2 moços. Pensa num cacho. Pensa num cacho. Isso aqui é o senhor cacho. Ok? Aí os caras chegam com o cachinho de uva e diz: fomos para a terra que você nos mandou. De fato a terra mana leite e mel. É uma terra boa. Olha o texto, verso 27. Ele diz: a terra é boa. Então eles começam a dar um relatório. E você precisa ser honesto com os desafios que você vai encontrar. Você precisa ser honesto com os desafios que você... Ninguém está pedindo para você ocultar o nível da sua dificuldade, da sua luta. Não é para esconder no relatório. Relatório honesto é um relatório que diz tudo. Esse é o verdadeiro relatório. Mas você como líder, você não pode começar dando um relatório assim: a terra que fomos é boa. E acabou o versículo. E aí começa um terrorismo. Eu vou mostrar para vocês. Verso 28. Olha o relatório dos caras. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Irmãos, a uva começou a diminuir. O cacho, eu não estou falando que isso foi literal. Eu estou na percepção emocional. Isso é no choque da realidade. Esse é o cara que vem e diz assim para a esposa: compramos uma casa. Aí ela, uau! E ele diz: na favela mais perigosa do Brasil. Você começou errado. Você tinha que começar dizendo: ó, nós não temos recurso. Você está entendendo? Estão pagando aluguel, passando dificuldades. Você vai montando um relatório. E no final você diz o quê? Compramos uma casa. Então a pessoa vai do down ao up, do baixo ao acima, de baixo para cima. Eles chegam a 1000 por hora, apresentam o fruto e dizem: é muito boa. E aí começa a destroçar. Olha, gente. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Já vimos descendentes de Enac. Também vimos os descendentes de Enac. Aqui ele está falando dos gigantes de Enac. Estamos falando de cara de grande. Ok, vamos lá. Verso 29. Verso 29. Olha o que ele diz: os amalequitas vivem no Negueb. Ele diz: nós passamos, quando entramos pelo sul, passamos e vimos os amalequitas. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região da montanha. Lembra que você mandou a gente subir pela montanha do sul? Nós vimos os caras, eles moram lá. Isso é terrorismo puro. Ele diz: os cananeus, lembra dos cananeus? Eles vivem perto do mar, junto no Jordão, não tem escape. É do lado da montanha e é na beira da água. Está lotado de gente ruim. Os hititas, malaquitas, todos os hitas e os titas estão lá. O verso 30 vai piorando, porque dá angústia ver esse texto.
vai dando angústia. Ele diz assim, então, o verso 29, vamos só terminar o verso 29. Ele diz, vive perto do mar, junto ao Jordão. No verso 30, ele diz assim, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Aqui entra Josué, o que teve o nome mudado, lembra? E Moisés tirou o nome de Oséias e colocou Joshua. Porque se não muda a sua identidade, você não consegue encarar o que Deus vai te dar. Você não muda por dentro, escuta, malequitas, hititas, jebuseus, amorreus, ferezeus, gigazeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os amalequitas, os midianitas, os filhos do Oriente, seja quem for o maior inimigo, na tua conquista, é você. Está aí dentro de você. É dentro de você que se levantam os maiores rivais para as suas conquistas. É todo dia uma assombração na sua cabeça dizendo, não consegue, não pode, não dá, você não tem, sua família não tem, sua casa não tem, você não tem pedigree, você não tem background, você não tem estudo, você não tem isso, você não tem aquilo, você não pode. E você vai falando de jebuseu, diz, o problema é eu. Se o problema não é o jebuseu, o problema é eu. O problema não é o teu, os heteus, é teu. O problema não é os gigazeus, são os Zeus. Ele está dizendo, se você não vencer isso, e aqui vem um líder que interrompe o relatório. Veja, se vocês acompanharem comigo, vocês vão ver que é um cara que interrompe o relatório e fala, ei, que isso, cara? Ei, por favor, notem, você não consegue perceber isso? Eu vou gerar emoção nesse texto de novo. Volto ao verso 29. Os caras estão soltando um terrorismo. Aí você diz, pastor, mas o que eles estão dizendo não é fato? Sim, eu tenho que ser honesto e íntegro no relatório, mas eu preciso estar, a despeito do relatório, eu preciso relembrar que ele me dará. Ele disse que vai me dar. Ele disse que vai me dar. Então Josué, que o nome é Yeshua, ele diz, ei, veja se não é um líder que entra no meio e diz, ei, para de falar assim, escuta pessoal, atenção gente. Os caras todos perturbados já. Nossa, o gigante, imagina que terror. Ai, meus filhinhos, gente pegando neném no colo já, com medo dos gigantes. Ai, meu Deus, não vamos. Imagina, aí ele interrompe e diz, verso 30, ele interrompe a conversa e diz, então Caleb fez o povo calar a boca. Shut up. Não é be quiet, é cala a boca. Ele disse, calai-vos. E aí, do nada, tem um cara falando um relatório que escreveu, demorou 40 dias para escrever o relatório, só de coisa ruim. Aí, no meio do relatório ele diz, meu Deus do céu, mas desse jeito o povo vai se desanimar. Então Josué entra no meio e fala, calai-vos, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Aleluia, aleluia. É maravilhoso se lidar com gente assim, que não nega as lutas, que não nega os gigantes, que não nega a doença, que não nega a crise, que não nega o problema, que não nega que vai ter dificuldades, mas ele diz, nós vamos vencer. Isso aqui não é mensagem positiva, isso aqui não é pensamento positivo, isso aqui é a convicção de que quem te chamou não é retardado, quem te chamou não é louco, quem te chamou não é menino, quem te chamou é poderoso para te fazer entrar naquilo que ele te prometeu. Aí, o verso 31, e aí vai ficando estranho, 9 minutos, hoje eu vou falar cravado. No verso 31, diz, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte que nós. Veja, no verso 31 o líder interrompe e diz, cala a boca, nós vamos vencer. Aí o cara que está com o relatório na mão continua. Ele diz, já falou, Josué? Deixa eu continuar aqui o meu tristatório. Ele diz, não podemos atacar, aquele povo é mais forte do que nós. Olha o verso 32, ele diz,
e espalharam aos israelitas. Aqui diz um relatório negativo, mas em outra versão, pelo menos a que eu li, a versão diz assim: e espalharam a falsa notícia. A falsa notícia acerca daquela terra. This is fake news. This is real fake news. Isso é uma falsa notícia. Por quê? Porque a terra é boa. Oh my God. Eu disse: a terra é boa. A terra é boa. Tem dificuldades? Tem, mas a terra é boa. Tem problema? Tem, mas a terra é boa. Mas a terra é boa. Quando eu senti o cheiro da terra, eu disse: ah, essa terra, tudo que planta vai dar certo. Essa terra regada com palavra, essa terra regada com promessa, essa terra regada com clamor, essa terra regada com oração. Isso aqui é terra que Deus me prometeu. E se Ele me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Aleluia! Então, se Deus está permitindo que você entre na terra de forma antecipada para percebê-la no seu espírito, cuide com o relatório que você vai dar aos seus. Cuide do relatório que você vai dar para sua filha, para o seu filho, para o seu marido. Cuide do relatório que você vai dar para o seu líder. Cuide do relatório: eu estou cansado. E aqui é uma expressão não de cansaço no sentido de exaustão, mas cansaço no sentido de é ruim andar com gente que o relatório é negativo. Não dá. E aí não dá. E lá, ixi, não vai. E como lá, ixi, nem te conto. Ixi, e lá, rapaz. Você diz: Senhor, prepare e leva esse miserável, porque é tão negativo. É tão negativo. Tem gente que vai falar com você, diz: você já fez exames? Sim, já fez o exame da próstata? Cuidado, o câncer, hein? O câncer está dando câncer. O meu vizinho morreu de câncer, meu amigo morreu de câncer. Eu não estou dizendo que você tem que ignorar o fato de fazer o exame da próstata. Óbvio, inclusive, recomendo a todos os homens que façam, inclusive depois do 4.5. It's different way, hein? Ou 5.0. But it's good. It's not too good, but it's good. E eu estou com 45 ainda. Mas aí você chega, a pessoa, escuta, sabe, a pessoa não pode dizer, espirrar, escuta, não é ebola, não é, você não está com doença do macaco, você não está com, sabe, que gente que é carregada de. Paulo diz que tudo que é bom, tudo que é gostoso, eu vou colocar um a mais aqui, tudo que é deleitoso, tudo que é gostoso, tudo que é perfeito, tudo que tem virtude, nisso pensai. Nisso pensar, mas pastor, eu vou ignorar o fato, eu vou ignorar o câncer, eu vou ignorar, não, eu não vou ignorar a doença, eu não vou ignorar a luta, eu não vou ignorar o frio, o calor, o gelo, eu não vou ignorar, mas eu tenho uma palavra, e essa palavra me faz caminhar. E no meu relatório tem gigantes, no meu relatório tem lutas, no meu relatório tem provas, mas o meu relatório é: eu vou chegar em Canaã, queira o diabo ou não, eu chegarei lá. Avisa o teu vizinho: eu vou chegar lá. Fala mais alto para ele, diga: eu vou chegar lá. Então escute isso. O verso 30. O verso 30, de novo, vamos um pouquinho mais no 30. Então Caleb faz o povo calar, e o povo ouve a palavra de Caleb, mas no verso 31 o relatório continua sendo ruim. Agora, o pior é que no verso 30, numa tentativa de inversão de relatório, na inversão de relatório, sabe quando você manda um relatório, para quem trabalha em empresa aqui, você manda um relatório para o seu supervisor, o supervisor abre e vê o relatório e diz: esse relatório no boss não vai ser legal. E o que ele faz? Altera, faz inversões, não mente no relatório, mas ele faz uma inversão no relatório. Ou seja, ele começa a colocar também coisas que de repente o negativo, o ponto
a luta, mandou só o que não presta. Aí cai na mão de um cara que é um Josué e diz: não, está certo, o que ele está dizendo está certo, é de fato. Mas espera um pouquinho, deixa eu acrescentar aqui. Nós vamos conquistá-la. É difícil, mas nós vamos conquistar. Não vai ser fácil, mas nós vamos conquistar. Vai ter dias difíceis, mas nós vamos conquistar. E send the message. Agora, escute isso. Escute isso. No verso 32, e aqui eu vou fechar. Olha o verso 32, e aqui tem 3 riquezas. Na verdade, tem muitas riquezas, mas eu tirei 3. No verso 32 diz: e eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Então, eles fizeram o que nós chamamos, dentro da teologia, nós chamamos de vencidos antes de lutar. Olha para cá. Eles dizem assim: nós nem lutamos, mas já perdemos. Você imagina casar com uma pessoa assim? Você casa com a pessoa e fala: até que a morte nos separe. Eu não sei não. Você vai trabalhar, você fala bom dia e o cara fala não sei. Você imagina viver com a pessoa assim? O cara ele nem foi lutar, ele já perdeu. Sabe aquele cara que não sobe no ringue, ele se prepara todo, aí quando ele olha pro ringue ele... Não, ele ganhou, mas você nem foi em cima, não levou nem um tabefe para... Não, eu já... E eles, então, declaram-se perdedores antes de lutar. Segundo ponto, verso 32. Eles inflamam uma informação negativa. Falsificam o relatório. Falsificam o relatório. Inflamam o relatório. Quem ouve um relatório desse nunca desejará entrar em Canaã. Por quê? Porque tem gente que parece que acorda com o espírito do inflamar o relatório. Ele diz: eu vou botar pilha para a pessoa ter medo, para não ter coragem. E você anda com ele e tua fé cada dia está pior. Gente que inflama o relatório. Eu não sei se você já andou com gente maledicente. Talvez seja a pior raça para se conviver, é com gente maledicente. O maledicente, ninguém presta, só ele presta. O maledicente, tudo é ruim. E o maledicente, ele vê coisa ruim na coisa boa. Ele vê a coisa boa, mas ele consegue dizer: mas tem gente que inflama o relatório. A terceira coisa que eles fazem, olha o verso 32. Eles dizem: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora o que, você pode ler? Devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Numa outra versão, eles dizem assim: e nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. É um espírito de minimização. Não sei se existe essa palavra. Gente que se ostraciza a ponto de achar que eles não são nada, quando vocês têm tudo. Então Deus, Ele está querendo que você pare de exagerar o exagero. Não sei nem se existe isso, mas pare de exagerar o exagero. Já está exagerado, você exagera mais. Tem gente que quer ganhar tudo, até na catapora. Se a pessoa fala: eu tive catapora, e se ele não teve, ele liga para a mãe, ele fala: mãe, eu não tive catapora. Ah, filho, eu acho que não. Lembra, mãe? Será que nunca? Porque ele tem que dizer que no mínimo teve. Mãe, quantas vezes eu tive? Se tiver 2, eu ganhei. Eu ganhei da pessoa. Não, eu tive 2 vezes. Você conta uma pessoa: não, eu estou com uma dor nas costas. Dor nas costas? Você não imagina eu estou com dor nas 2 costas. Ele cria umas costas. Gente que exagera o exagero. Gente que tem um problema de
criar um nome aqui. Não, hipérbole é o exagero, mas é mais do que o exagero. Ele faz uma hipertrofia. Isso é a capacidade de olhar uma coisa e robustecê-la, aumentá-la, exagerá-la, a ponto que as pessoas olham e dizem assim: cara, nós estamos mortos, mané, acabou, enterra a cova e eu te ajudo, você já foi. E então o Senhor faz algumas coisas que mexem com o meu coração, e eu tenho 2 minutos. No verso 1 e o verso 2 do capítulo 14, é uma orientação que vem. Olha, por favor, o efeito negativo que isso produz. Se não, veja o verso 1 e o 2 do capítulo 14. Olha o que acontece. Olha o que esse relatório maldito, e aqui maldito não de amaldiçoado, mas senão de mal falado, acontece. O que acontece aqui? Naquela noite, alguém me ajude a ler. Naquela noite, toda a comunidade começou o quê? Agora olha o verso 2. Alguém aumente os decibéis da sua voz. Todos os israelitas queixaram-se contra, e toda a comunidade lhes disse. Alguém fale alto o que eles disseram: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. Porque se você, pai, está trazendo um relatório hiper maximizado, mega plus, turbo, você pode fazer que a sua família chore e deseje Egito do que Canaã. Pastor, então eu vou ignorar as lutas? Não, você não vai ignorar as lutas. Só tem um preceito que você deve seguir, e está aqui no capítulo 13. Simples. Oh, aleluia. No capítulo 14 e o versículo de número 8. Então Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espiado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. E aí no verso 8, eu quero que você me ajude a ler isso aqui, por favor. O verso 8 do capítulo 14, 1, 2, 3. Se o Senhor se agradar de nós. Então aqui está o gigante. O gigante não são os hititas. Os gigantes não são os descendentes de Amaleque. Os gigantes não são os descendentes de Enaque. Não, senhoras e senhores. O maior gigante é viver em obediência. Desobediência vai te fazer morrer no Egito ou no deserto, na porta da terra prometida. O problema, ele diz: se o Senhor se agradar de nós. Ele não está dizendo é Moisés. Moisés ficou no meio do caminho e não entrou. Ele está dizendo é Josué, é Caleb. Ele diz não, ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará. Alguém diga: e a dará. Para quem? Agora verso 9, por favor. Você está querendo falar do diabo? Porque é o diabo, que é o Satã, que é o caprichudo. Se o problema, e aqui eu não sou advogado do diabo, não vim defendê-lo, ele é um rato sujo mesmo, mas o drama está aqui. Somente não sejam rebeldes com o Senhor.
E não tenham medo do povo da terra, porque nós. Agora ele não está dizendo que a gente vai conquistar. A visão já mudou. Ele diz: conquistar foi o que nós fizemos quando espiamos a terra. Já conquistamos, já botamos o pé. Eu vou lembrá-los aqui. Você lembra quando Deus levantou Josué no capítulo 1? Ele disse: Moisés, meu servo, morreu, mas agora levanta-te, Josué, filho de Num. Ninguém resistirá aos teus dias. E assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E todo lugar que a planta do teu pé pisar, eu te darei por herança. Conquistar foi quando ele entrou, espiou e pisou na terra. Agora ele diz: já conquistamos. Agora nós entraremos no outro processo. Devoraremos como se fosse pão. Fique de pé no seu lugar, por favor. O que o Senhor está dizendo é que se Ele não muda a sua mentalidade, você não consegue usufruir da terra prometida. Os filhos de Israel que saíram do Egito, com exceção a Josué e Calebe, ninguém entrou na terra. Então, desculpe se eu te desanimei hoje. Eu espero que não. Eu não vim com um testemunho aqui. Eu vim te dizer que se você olhar com a visão correta para o que Deus já disse que vai te dar, você vai viver um outro nível de conquistas. Ou seja, você vai viver um outro nível. É o nível de... Coloque amor nas minhas palavras. Você vai devorar os processos. Você vai devorar. Diz: não, pastor, essa etapa difícil. Devorei. Devoradores de montanhas, devoradores de desertos, devoradores de gafanhotos, devoradores de gigantes, devorador. Eu não sei se tem alguém aqui que pode receber essa palavra. Deus vai te dar energia suficiente, graça necessária, força necessária para você dizer: a terra que Ele deu, mana, leite, mel. E eu oro para ter habilidade para lidar com mel, lidar com mel, lidar com leite. Eu quero ter habilidade para conquistar. Se a terra tem montanhas, eu vou subir. Se a terra tem fortalezas, eu as conquistarei. O fato é que se eu não for rebelde, Deus me dará todas as provas. Alguém recebe o que eu estou dizendo aqui? Sabe qual é a minha oração? É que você saia daqui nessa quinta-feira num espírito de devoradores de desertos e de vales e de montanhas. E você saia daqui com um ânimo dobrado. Um ânimo dobrado. E você vai dizer: o meu espírito está fortalecido. Eu não quero caminhar 40 anos. Eu não quero viver 60 anos no final da minha vida. Eu não conquistar o que eu tanto chorei, o que eu tanto reguei, o que eu tanto plantei, o que eu tanto conquistei, o que eu tanto orei, o que eu não. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar, Senhor. Eu quero agradar o teu coração. Eu quero agradar a tua vontade. Eu quero fazer a sua vontade. Às vezes me custa, mas eu quero fazer a sua vontade, porque eu quero entrar em conquista no nível de desbravador. Terá alguém que recebe esta palavra aqui essa noite? Chacoalhe o vizinho que está do seu lado e diga assim: Deus está limpando a tua visão agora. Deus está limpando os teus olhos agora. E você vai começar a enxergar não os gigantes. Você vai ver o tamanho do teu Deus e o tamanho da promessa que Ele já te deu. Aleluia, aleluia. Fale para o teu irmão assim: com isso aqui eu oro. Mas fale gritando para ele não dizer que ele não te escutou. Diga assim: ou você muda ou não entra. Você que escolhe. Agora, irmãos, eu decidi no meu espírito, quando eu decidi ser ministro do evangelho, ser pastor evangélico, quando eu decidi ser pastor de ovelhas, quando eu decidi ser filho, quando eu decidi ser servo do Senhor, nunca me prometeram que seria mar de rosas. O Senhor disse: vai ter dias difíceis, mas Ele
eu tenho uma palavra. Eu coloquei um post há uns 2 dias atrás. Você já sentiu dor no ministério? Você já sentiu dor? Essa dor não é dor da ferida provocada por alguém, não, a dor, e muitas pessoas entenderam de outra forma, mas foi bom porque foi uma provocação. Eu queria saber, e as pessoas começaram a colocar, eu queria, na verdade, você já sentiu dor? Sim, pastor, alguém me feriu, alguém me machucou. Não, mas não só essa dor, sabe aquela dor que você sente, diz assim, ai, se eu fosse olhar para a minha dor, eu voltava para o Egito comer cebola e carne e alho. Mas como o meu propósito é maior do que a minha dor, Canaã, me aguarda porque eu estou chegando aí. Ah, minha dor, você é grande, mas a minha chamada é maior. Ah, minha dor, você é grande, mas a minha promessa é maior. Ah, minha dor, você é grande, mas eu tenho uma palavra que é maior do que a minha dor. Eu vim soltar uma palavra para alguém nessa quinta-feira, presencial e online, aqui na Catedral Internacional em Londres. O teu deserto vai florescer, o teu coração vai inundar de expectativas, e você vai entrar num outro nível. Pegue na mão do seu irmão, ajuda ele, vamos orar. Diga assim: teu relatório vai mudar hoje. Teu relatório vai mudar. Quantos exemplos nós temos aqui, pastor Paulo, de relatórios que eram irreversíveis, e Deus reverteu. Eu estou querendo ser um Josué, entrar aqui no meio de um relatório negativo e dizer: calai-vos, Deus nos dará. Deus nos dará. Paul, Deus nos dará. Ludmila, Deus nos dará. Eu queria que você olhasse para alguém de mãos dadas, olhasse para o da esquerda, da direita e diga: Deus dará, Deus vai dar. Foi Ele que prometeu, Ele vai dar, Ele é fiel, Ele vai dar. Chorocoramabracei, Churiarabracei, Horobraiei. Oye caprabababasiri, e carabasuri bicoro brosuri bicandaramai. Vamos, traz à sua mente agora tudo que Deus já falou ao seu respeito que Ele vai fazer, e começa a fazer uma inversão de relatório agora. Começa a colocar nesse relatório: é difícil, mas o Senhor disse que Ele me daria, e é nessa palavra que eu vou, e não serei rebelde à visão que Deus me deu. Eu vou conquistar, e eu vou agradar ao Senhor. 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 Eu vou agradar ao Senhor, porque o meu objetivo não foi sair do Egito e morrer no deserto. Meu objetivo foi entrar aonde Ele me prometeu, e é lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Vamos, ore por esse irmão até que ele entenda. Ore por ele, ore com ele com o sangue nos olhos, ore com ele com força, ore por ele com expectativas, ore com ele com o coração quebrantado, ore com ele com vontade. Diga: você não vai parar, você vai conquistar, você vai entrar. Tem alguém orando aqui, tem alguém orando aqui, tem alguém orando aqui, tem alguém orando aqui, tem alguém orando aqui. Oririalababassou, chorabacandarabassou, ibramassuribikenderebacorababassa. Vamos, aonde houver alguém que creia no que está sendo liberado, venha, vamos terminar aqui com uma canção. Oyarabachocarabacei. Vamos, segure firme na mão dele ou dela, diga: não tenha medo. Eramabacatarabassequeramai, xerabacarabassuribihorobas, erabacandalabacoreberosuribicandamai, eraiassoroconoromai, eramanamaracotorobrosuribikeribabayas. Nós vamos fazer algo aqui agora. É um intuito profético. Se você estiver perto de alguém que é da sua família, aproxime-se dele ou dela. Mas caso contrário, queria que você, em grupo de 2 ou 3, pudesse chegar perto de alguém e fazer um
pequeno círculo agora. E você vai levantar um clamor, os dois juntos. O poder da concordância. E nessa oração você vai inverter esse relatório. Você vai começar a soltar palavras que vai ficar cravadas nesse relatório. O Senhor prometeu, o Senhor nos dará. O Senhor prometeu, é Ele que vai fazer. Vamos, solte a sua voz. Vamos, pode orar. Choroqueco. Churibirocorobosorababa. Que se fechem diante da sua voz. Vamos, pais. Vamos, filhos. Vamos, filhas. Vamos, papai. Vamos, mamãe. Vamos, ovelhas. Vamos. Vamos, solte a voz dessa casa. Solte a voz dessa família. Faça uma inversão nesse relatório. Olha com a visão correta o que Deus está te dando. Xarabacatarabaçu. Yeia suribiaira. Oh, ricabarababaçu. Vamos, aquilo que parecia impossível. Aquilo, eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder da palavra. Eu creio no poder da palavra. Inverte-se. Nós oramos para uma inversão desse relatório. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Só os milagres aqui, só os milagres aqui. Só os que são resultados de um milagre. Só os que carregam uma promessa. Vamos, levante a mão desse irmão e diga assim: no deserto eu não morro, pro Egito eu não volto. Eu tenho destino. Meu destino é Canaã. Repete, meu destino é Canaã. Eu queria que você pela fé mostrasse os frutos. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Shurabacarabassuri bihaya. Aquele que tudo criou, pois sua palavra é cura, escudo para os que nele. Dá o melhor aplauso que você puder ao Senhor Jesus. Vamos, Catedral, quinta-feira. É dia da palavra, é o dia que nós estamos crendo que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. E eu te encorajo para você viver uma sexta-feira não como um gafanhoto, mas um